vou conversar nesta live sobre game terapia e fisioterapia esportiva. Ah, é um tema de inovação mesmo, bem legal, uma sugestão que nos foi dada pela Karen. A Karen é uma colega fisioterapeuta, vou já apresentar, vou já chamá-la aqui. Ela tem um Instagram, o Instagram é Game Terapia Brasil, né? O Instagram também se propõe a promover evidências aí e assuntos relacionados à game terapia, uma abordagem muito interessante, que tem crescido. E aí eu conversei com ela, né, em off, para ver a possibilidade de nós fazermos aqui essa live, essa conversa sobre as possibilidades da game terapia para a fisioterapia esportiva. Então, eu tenho visto muitas lives com assuntos muito semelhantes. Eu pensei que nós poderíamos abordar alguma coisa aí mais relacionada à inovação, né? Então, para tanto, a gente está aqui com esse assunto, que é um assunto de fato de inovação. Graças a Deus a gente tem aqui o Nestor, que tem tudo disso. Aqui é um cara que trabalha com isso desde a graduação também, deu uma ajudada aqui na bolar as perguntas, a me entender um pouco melhor. E claro, né, a nossa convidada que é a Karen. Cara, antes de tudo quero te agradecer, tá? A tua disponibilidade. Ah, eu que Se colocar à agradeço. disposição para conversar sobre isso, porque é um assunto, estava agora falando, é um assunto inovador e é um assunto Verdade. que tem uma série de possibilidades. A gente até conversou em off, né, sobre essas possibilidades. Sim, E eu acho que, pelo menos para a gente aqui da área da fisioterapia esportiva, tá tendo uma série de lives aí, graças a Deus, está todo mundo publicando uma série de conteúdos. Mas falta, às vezes, esses conteúdos que olham para frente, né, para o futuro, assim, para algo inovador. Então, fiquei muito feliz com o seu aceite para essa conversa nossa. E eu gostaria que você eu se também. apresentasse, falasse um pouco sobre você aí, pessoal dos seguidores que não conhecem, também para aqueles que vão escutar o podcast, que a gente vai depois colocar no podcast também, Legal. falar como você iniciou nessa área da game terapia. Tá bom. Então, primeiro também quero agradecer por você ter, assim, entendido a proposta e ter abraçado, né, para a gente poder discutir isso aqui com você. É realmente um prazer estar falando sobre game terapia. Eu sou Karen Tripo, como você falou, sou fisioterapeuta, né, sou formada pela Católica, Universidade Católica de Salvador. Sou especialista em gerontologia pela Universidade Federal da Bahia, né? Sou mestra em gestão e tecnologias aplicadas à educação. Foi onde eu desenvolvi minha primeira pesquisa na área de games, né? Pela UNEB, que é uma onde tem maior número de pesquisas relacionadas a videogames aqui na Bahia, né? Então a gente tem esse nicho. E no doutorado, o doutorado em ciências da saúde, né? Onde eu dei continuidade à pesquisa mais voltada para Parkinson e na Universidade Federal da Bahia, tá? O doutorado. Sou professora, né? Sou docente, sou professora da Universidade Federal da Bahia, sou coordenadora das disciplinas e leciono também as disciplinas de cinesiologia e recursos terapêuticos manuais. E sou pesquisadora, né, na área de game terapia, junto com a professora Adriana Saraiva, e que é minha colega, né, que é minha sócia nesse trabalho de game terapia, com a gente aí na Game Terapia Brasil. E como é que surgiu, né, esse trabalho com a game terapia? Primeiro, eu sempre gostei muito de jogar videogame. E eu nunca pensei na possibilidade, claro, Pois. eu sempre fui uma gamer, né? Então, você também? Você Eu acho não? que quando eu era adolescente foi o boom dos jogos, né? Assim, jogo online, RPG, Isso, eu joguei joguei tudo. muito RPG, joguei muito RPG. Nunca pensei que RPG na fisioterapia fosse ser outra sigla, né? Reeducação postural global, né? Mas quando eu entrei, nossa, a mesma sigla, que coisa. É o RPG que tá Bom, falando todo jogo. pois é. E aí, quando em 2006 a Nintendo lançou um videogame, né, que revolucionou o mercado dos games, que foi o Nintendo Wii. Então, quando eu Uhum. visualizei o Nintendo Wii, eu falei assim, eu quero trabalhar com videogame para reabilitar. Né? E eu falei assim, olha, isso aqui é muito legal. Eu tinha feito uma viagem recente para os Estados Unidos na época, em 2006. Eu fui fazer um curso lá na Chattanooga de biofeedback e conhecer a fábrica da Chattanooga e visitei alguns hospitais e vi, né, que eles usavam os videogames. Claro, era como se fosse um muro com uma tela gigante, onde o paciente Uhum. ficava, conseguia visualizar, né?
em 180 graus, né, aquela tela, e ele podia se sentir com uma sensação de imersão, né, durante a reabilitação. E eles faziam isso lá, mas não fazia com videogame comercial. Fazia com esses tipos de jogos, que eram jogos desenvolvidos especificamente para a reabilitação, com característica específica de propriocepção. E eu fiquei encantada com essa viagem, e foi na mesma época que lançou, né, o Nintendo Wii. E eu falei assim, não, eu quero usar videogame comercial para reabilitar. Foi aí que eu comecei, de uma forma muito experimental, tá, Vitor? Não fazia pesquisa na época, foi bem experimental, foi tentativa e erro, Aham. e fui aprendendo e fui vendo depois as evidências surgindo. E foi quando eu depois fiz o mestrado, fiz a pesquisa, e em 2014, já no doutorado, foi quando eu conheci assim, mais profundamente o trabalho de Adriana Saraiva. A gente já se conhecia, né? Ela da área de tecnologia, ela já tinha participado da minha banca do mestrado, já tinha cutucado ela sobre essa coisa da game terapia, e ela falou assim: Karen, eu sou da área de assoalho pélvico. Eu quero melhorar, quero deixar diferente a terapia para reabilitação do assoalho pélvico, né? Inclusive, até mulheres atletas que têm continência urinária. Então, eu Aham. quero fazer um trabalho diferenciado com essas mulheres. E, poxa, dá certo a gente juntar essa ideia. E foi aí que a gente começou a desenvolver de uma forma mais profissional mesmo. E aí criamos a empresa, e aí começamos a ministrar cursos e fomentar mais a pesquisa na área, né? Como professora da Universidade Federal, a gente foi desenvolvendo cada vez mais esse lado mesmo científico, né? Para dar base mesmo para o trabalho, né? Então foi assim, foi desse jeito que o videogame surgiu na minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse unir o útil ao agradável, né? Muito bem. Cara, me fala uma coisa. Para ficar claro, a gente começar dos conceitos mais simples. O que é a game terapia? O nome ele já tem já deixa claro, né? Mas o que fica, a minha dúvida é o seguinte: a game terapia se trata apenas de utilizar o jogo para tratar ou abrange um guarda-chuva que abrange mais do que isso? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, game terapia é muito simples o conceito, né? Porque se você olha pela palavra, você já entende logo que é terapia com jogos de vídeo, né? Então, Aham. quando a gente fala em game terapia, a gente está falando de qualquer terapia com jogos de vídeo, né? Inclusive jogos de realidade virtual. Tá bom? Então, aí você vai ver a utilização de game terapia nas diversas áreas. Você tem pessoal da psicologia utilizando para trabalhar fobia, né? Medo, né? De pessoa que tem medo do elevador. Então, você vê gente usando para trabalhar isso. Pacientes, alterações de psicomotricidade, aí vem mais a parte da gente de fisioterapia, algumas coisas da terapia ocupacional. Então, você vê game terapia aplicada nas diversas áreas da saúde, tá bom? Médico fazendo não só um trabalho para terapia mesmo física, mas também para educação, um trabalho educativo, né? Para entender melhor o corpo, para entender a anatomia do movimento, para entender especificidades do corpo, né? Por exemplo, para o assoalho pélvico, às vezes você pode usar a realidade virtual, tem estudos que usam, né, para para a mulher entender como é que funciona essa musculatura e entender como é que aciona essa musculatura, por exemplo. Tá? Então, trabalho educativo também. Mas, se a gente for para a área da fisioterapia, a gente está querendo falar de exergame, né? Se a gente for para o termo mais científico, vamos lá, seria terapia por exposição à realidade virtual. Seriam exercícios utilizando videogames. E aí seria algo do fisioterapeuta, do educador físico, né, com também aplicação na área de terapia ocupacional. Então é uma forma de você gamificar. Aí vem outro conceito, né, que é a gamificação. Toda vez que eu Uhum. estou usando uma estratégia que simula, por exemplo, atividades de um jogo, e aí elementos do jogo, e aí vem diversão, vem engajamento, vem recompensa, né? Vem obstáculos, vem desafios, vem possibilidade de você estar mudando de nível, avançando, ranking. Então, toda essa coisa da competição, da motivação, do engajamento que o jogo traz, quando você usa esses elementos do jogo para qualquer atividade, você está fazendo gamificação. E aí, qualquer atividade mesmo, Vitor.
até marketing, a gente fala muito em gamificação no marketing, gamificação para estratégias administrativas, para você fazer com que a pessoa se engaje mesmo, participe mais de uma atividade ou uma tarefa profissional. E aí, na área da saúde, a gente pensa em gamificar o tratamento para quê? Para que ele seja mais atrativo, que ele seja mais interativo, né? Que você consiga fazer com que o paciente realmente se engaje na tarefa. E aí, esse processo é uma gamificação. Mas eu posso gamificar de várias formas. O videogame é uma forma de gamificar na fisioterapia, tá bom? Então, a gente está falando de game terapia, na fisioterapia, no caso, mais de exergame ou exergaming, se você quiser usar esse termo, ou terapia por exposição à realidade virtual, né? Que é o que você vai encontrar mais na literatura, né? É essa terminologia. Muito bem. Entendeu direitinho? Entendi sim. Eu imaginava isso, né? Para mim ficava muito claro que um dos benefícios da game terapia era a adesão. Né? Porque se Sim, você a ideia do jogo é esse, né? O jogo é um entretenimento. Então a ideia é te sim. deixar. A, a ideia então é tornar aquela atividade, que pode ser uma atividade. É uma atividade chata, né? A gente não precisa de hipocrisia, não. Ninguém faz fisioterapia para passar o tempo, né? Faz fisioterapia Não, faz porque precisa. existe uma necessidade muito clara, que você precisa melhorar, no caso do atleta, você precisa melhorar, você precisa render, e é isso, esse é o objetivo, né? Então, E para essa render ideia, precisa aderir, né? isso, é isso que eu ia falar, essa ideia na verdade, essa causa, né, da melhora da adesão, é o que para mim parece o que há de mais atrativo da game terapia. Mas, para você, de maneira geral ainda, existem outros benefícios, além da adesão, o que venha com a adesão que favoreçam aí o uso da game terapia? Pois é. Então, além da adesão, a gente pensa também na motivação e no engajamento, né? Que aí envolve aí tanto a questão afetiva, como também uma questão cognitiva, porque eu sei que eu preciso fazer, isso é divertido, a partir do momento que eu sei que eu preciso, que é divertido, eu me engajo. Então, o engajamento envolve uma atividade cognitiva, da importância daquilo, de eu entender que aquilo é relevante, e é uma tarefa, é uma atividade emocional também. E aí, quando eu entendo isso, eu engajo, a tendência é você ter também outros resultados, porque se você aumenta a adesão, você vai ter outros resultados também da terapia. Como é uma forma de cinesioterapia, e aí você entende aí que é um tipo de exercício, é um recurso de fisioterapia, e é assim que eu vejo o videogame. Eu não vejo um videogame só como entretenimento, tá bom? Eu não estou usando o videogame na sessão para fazer com que o atleta ou o paciente se divirta. Não é um bônus no final da sessão, tá bom? Isso é muito importante, porque é uma Entendi. forma de você agregar valor à sua terapêutica. Você vai fazer exercícios ali com o videogame, criar estratégias que às vezes, em condições reais, você não conseguiria. Tá bom? Você não conseguiria, por Entendi. exemplo, levar um ambiente de um estádio de futebol para dentro do seu consultório, consegue? É, não Consegue dá. levar o ambiente de uma quadra de tênis para dentro do seu consultório? Você não consegue. Não. Uma piscina para um atleta olímpico ou qualquer outro tipo de ambiente desse esportivo para dentro do seu ambulatório, do hospital onde você trabalha ou da sua clínica? É impossível. Mas com a realidade virtual, você consegue levar esses diferentes ambientes com um treinador incrível, que é uma inteligência artificial, porque aquele jogador ali sabe jogar. Às vezes o fisioterapeuta não domina todos os esportes. E aí você está levando, então, uma forma da pessoa se engajar, porque você está levando ela para um ambiente próximo do que ela precisa para tratar. Então, essa questão aí emocional também é forte, tá? Então, além da adesão, que aí a gente vê também os estudos mostrando que tem a motivação, você vê aí a coisa o aspecto emocional, do envolvimento mesmo com a tarefa, né? Então, para mostrar de novo, não é o jogo pelo jogo, tá bom? Então, não é chegar lá e jogar, botar a pessoa para jogar e achar que está fazendo fisioterapia. Isso não é fisioterapia, né? Então, tem que ter uma estratégia motora para trabalhar. Você tem que saber o que você está trabalhando, o que você quer conquistar Uhum. com aquele seu paciente, né?
E aí a gente vê alguns estudos, a gente vê assim, a gente sabe que melhora equilíbrio, apesar de ter alguns estudos que ainda questionam algumas coisas, e a gente vai depois discutir isso aqui daqui para frente, mas aí tem melhora no equilíbrio, melhora no padrão de marcha, melhora para marcha, a gente já sabe também que melhora, e aí, por conta do estímulo também de feedback que o fisioterapeuta dá, e o próprio feedback que o jogo dá, um feedback positivo, né? Você consegue ajudar a liberar substâncias que vão ajudar no aspecto motor, como por exemplo, já que está relacionada a essa coisa da recompensa, né? O sistema de recompensa, a dopamina. E a Aham. gente sabe que ela tem um efeito em diversas áreas cerebrais, e aí, novamente, ela tem um efeito não só motor, mas ela também tem um efeito cognitivo aí no aprendizado, ajuda no aprendizado motor, e também no aspecto emocional, no aspecto do humor. Então, olha só, o videogame vai ajudar a melhorar o aprendizado motor também porque ajuda a liberar por conta do prazer, por conta de ser uma atividade que tem um feedback importante positivo do fisioterapeuta, do jogo, aí você tem que saber lidar bem com esses feedbacks, né? Vai fazer com que o paciente ajude na melhora do aprendizado motor. Então, também tem influência na neuroplasticidade, né? E você tem esse tipo de ganho, então, para que você melhore a habilidade motora, então, e você levar a diferentes ambientes. Então, a gente sabe essas coisas já, a gente já tem noção disso, né? E pode aí ter impactos positivos para prevenção de futuras lesões, prevenção de quedas, se a gente pensar numa população de idoso, né? E aí a gente vem outros estudos aí avaliando esses outros impactos decorrentes disso. E também a gente vê também melhora de força, tá? Melhora do condicionamento, né? Do condicionamento físico. Porque pode diferenciar, você pode oferecer com videogame diferentes tipos de intensidade de treino. Tá? É claro que a maior parte dos estudos, e a depender do tipo de estímulo que você vai dar para o paciente, você vai ter até de atividades leves a moderadas. É o que a maior parte dos artigos colocam que os exergames, que os videogames, promoveriam, então, estímulos de leve a moderado. Mas tem estudos que mostram também que, a depender do tipo de estímulo, do feedback que o fisioterapeuta dá, você pode alcançar níveis de intensidade maiores, mais altos, tá bom? Então, tudo da TBD, da estratégia do tratamento. Então, eu penso o seguinte: não é simplesmente chegar e deixar o paciente jogar e esperar que o jogo faça o trabalho sozinho. Porque isso não vai acontecer. Não adianta, né? Qualquer recurso que eu utilize, não adianta eu ter o recurso mais caro possível e eu colocar o paciente para fazer o exercício com aquele recurso e achar que só porque eu estou usando aquele recurso, pronto, já está resolvido o problema. Aí depende também dessa tecnologia que está aqui dentro, né? Que é o racional do Principal. fisioterapeuta, dessa grande tecnologia de escolher o jogo que mais se aplica àquela demanda que você quer treinar para você ganhar aquela determinada variável, aquela valência que você está objetivando, né, com o seu treino. Então a É gente isso que eu vê ia, muitos resultados positivos, né, do videogame. Agora são sim, é poucas isso que eu pesquisas, tá, Vitor? São poucas pesquisas. Olha, eu fiz um levantamento, Vitor, antes de você ensinando. perguntar aí, eu fiz um levantamento por Hum. causa da live de hoje. Eu fiz uma pesquisa lá, coloquei Virtual Reality Exposure Therapy. Coloquei lá Aham. e apareceram 998 artigos. 998. Essa tecnologia existe desde 2006, comercial, de forma comercial, para o grande público, acessível para o grande público. E os fisioterapeutas não se apropriaram disso na fisioterapia, né? Não conseguiram entender o gancho e enxergam o videogame como um entretenimento. É aquilo que eu estou falando. Então, é mudar o olhar mesmo. Né? Agora, se a gente vê a quantidade de revisão sistemática com essa palavra-chave, né? 146 Aham. revisões. A gente tem poucos estudos, né? A gente precisa mesmo desenvolver mais estudos para avaliar, porque os que tem mostram que é seguro, é viável, tem aplicabilidade nas diversas áreas, tem viabilidade clínica, tem viabilidade econômica, porque é extremamente acessível, barato, fácil de aplicar, né? E você, é, às vezes, subutiliza aquele equipamento, né? Você não enxerga ele como um recurso aliado da terapêutica, claro, né? Não um substituto, mas um aliado. Pô, cara, é isso que eu ia comentar quando você estava falando, né?
Já surgiu uma série de coisas aqui na minha cabeça, de possibilidades, porque fica muito claro para mim que é mais uma ferramenta, né? Sim, Pelo menos para a minha cabeça aqui de fisioterapeuta esportivo, da musculoesquelética, fica muito claro que isso pode ser utilizado como um meio facilitador para a cinesioterapia. E daí você perfeito, estava falando, quando você fala de cinesioterapia, a cinesioterapia ela pode ser benéfica para os mais variados desfechos. Então, perfeito. aprendizado motor, que é um assunto muito estudado para a área na área do esporte, né? Na hora do desempenho esportivo, a melhora da dor, você estava falando aí da dopamina, que é o opioide endógeno, então, melhora da dor, melhora Sim, de desfechos clínicos, né? Tem outros desfechos também que, por exemplo, não são clínicos, mas interessa bastante a fisioterapia esportiva. Força, amplitude de movimento. Então, sim, parece que as possibilidades são enormes, né? Desde que você sim. consiga prescrever isso e Saber familiarizar dosificar. se familiarizar com a ferramenta, Perfeito. né? Exatamente. É muito legal, mas eu quero falar sobre as possibilidades mais para frente. O que eu queria ver contigo já é, você disse que as evidências são escassas, né? Mais ou menos esperado, né? Porque também É. hoje em dia não é tanto tempo assim, mas com a velocidade com que as coisas acontecem, né? Talvez já desse para ter mais alguma coisa. Mas Sim. o que eu queria perguntar é o seguinte: as evidências que já apareceram, eu estava dando uma lida aqui, parecem ser mais para a área da geronto, né? Da Sim. neuro, eu vi aqui só de relance aqui alguns artigos com idosos, acho que é para melhora do equilíbrio em idosos, e vi também Sim. alguns estudos na área de pacientes que sofreram acidente vascular encefálico. Isso As aí. evidências iniciais são mais nesse nicho, o que que tem ainda? O que que tem já de evidência? Então, são mais nesse nicho mesmo. Então, é criança com paralisia cerebral, então, diversas alterações neurológicas. A maior parte dos estudos começaram mesmo com usando o Nintendo Wii para reabilitação de paciente com acidente vascular encefálico, ou seja, acidente vascular cerebral. Então, o que a gente vai encontrar mais evidência é dentro disso aí mesmo. Só que vem crescendo o número de pesquisas na área de musculoesquelética. Então, Sim. a gente vê alguns trabalhos, por exemplo, claro, alguns mostrando aplicabilidade, mostrando resultados favoráveis, e alguns mostrando que não teve muita diferença, né? Por exemplo, tem um estudo recente, foi de 2017, que ele utilizou, foi uma revisão sistemática, tá? Ele pegou, fez uma avaliação de 2017, ele avaliou 13 trabalhos, 13 artigos, né? Se eu não estou enganada, foram 13 ou 12, mas pouquinho. Então, Tá. desses artigos que estão relacionados a alterações musculoesqueléticas, olha só como ele pegou alterações ósseas, de uma forma geral, bem geralzão, e alterações de tecido mole. Olha, apareceram Tá. 12 ou 13 artigos, tá? E aí o que, que ele encontrou? Ele encontrou que das respostas utilizando videogames, tá? E aí seriam os videogames comerciais. Então, maior parte Nintendo Wii, tá? Aham. Então, olha, 2017 o estudo e a maior parte o Nintendo Wii. Se a gente for pegar o Nintendo Wii, é um videogame de 2016, de 2006 e é um videogame descontinuado. A Nintendo não produz mais o Nintendo Wii, né? Mas mesmo Aham. assim, ele não produz mais. Produz agora o Nintendo Switch. É um outro videogame que também dá para fazer Exergame, também dá. Só que não tem pesquisa nenhuma, zero, luneta com Switch. Foi lançado em Eu já vi. 2019. Dá para fazer pesquisa aí. Então, esse de 2017, ele pegou, reuniu esses trabalhos, eram uns 9 usando o Nintendo Wii, um usando o Kinect, um usando o PlayStation, que é também usado como forma de Exergame, então Nintendo Wii, Xbox 360 e 60 e o PS3, e um usando um Serious Game. Os Serious Games são jogos sérios, são jogos desenvolvidos para a objetivo específico de treinar uma função aí motora, alguma coisa na área da Aham. fisioterapia, tá? São jogos específicos mesmo para trabalhar essas variáveis que você deseja, equilíbrio, força, dor, e aí por aí vai, né? E aí eles compararam esses trabalhos e identificaram que a
tanto o treino com Exer Game como o treino com a fisioterapia convencional, padrão ouro, foi comparado com o padrão ouro de treinamento, para aquelas condições, tem resultados semelhantes. Então, assim, o videogame não é superior do que a fisioterapia, apesar de você ter estímulos tanto multissensoriais e multidimensionais. Você tem estímulo visual, estímulo auditivo, você tem estímulo sinestésico. A depender do estímulo que você, se você tiver alguma coisa que você usa uma luva, uma roupa áptica, tem estímulo áptico que aí tem efeito para estimulação de tanto a sensação de vibração como a sensação de volume, de textura, né? Que você pode estimular também. Na verdade, mostrou que mesmo com essa variabilidade de estímulos que o videogame tem, foi proporcional ao trabalho da fisioterapia. E aí vem essa questão. Então, o videogame está aí como um auxiliar, um coadjuvante, um recurso auxiliar aí no trabalho da fisioterapia, né? Que pode ter efeitos positivos. E pode ter efeitos também não tão expressivos assim. Se a gente pegar uns estudos de entorse de tornozelo, por exemplo, tem 3 estudos de entorse de tornozelo, só Não é? 3. E atletas, tem 3 estudos. E ele não identificou uma melhora expressiva com o uso do videogame para a reabilitação dos atletas com entorse do tornozelo. E aí vem as questões, né? Como é que foi o estímulo? O desfecho melhora do equilíbrio? Dor, melhora da dor, Aham. tá? Foi dor. E aí ele não teve uma melhora expressiva. Então, maior, né? Foi melhor a fisioterapia do que o videogame. Então, Aham. você tem que considerar, né? Como é que foi esse estímulo? Como é que foi a dosificação, o tempo de treinamento? O fisioterapeuta estimulou da mesma maneira que estimula na fisioterapia, né? Vem aquelas questões que a gente colocou antes. Mas isso é interessante você estar comentando, porque eu acho que é um erro de premissa da pergunta do pesquisador. Porque, pelo que eu entendi da nossa conversa, para mim ficava isso muito claro, é que a game terapia ela é mais uma ferramenta. Então, eu acho que Perfeito. essa, essa pergunta, né? Será que a game terapia é melhor, mais eficaz que a fisioterapia? É um falso dicotomia? Já que a É, game terapia é mais uma ferramenta de fisioterapia. exatamente. Tal, de repente, então eu acho assim que, é igual a gente falou, se a ideia da game terapia é você promover ali uma cinesioterapia, melhorar a adesão, e aí os desfechos, porque, por exemplo, desfecho dor talvez fosse o desfecho mais importante, né? Para o paciente com entorse lateral do tornozelo, fica muito claro que a melhora do equilíbrio, a primeira coisa que você tem que ver, porque está associado com relesão no futuro. Então, melhora da amplitude de movimento, né? Talvez com exercício em casa. Então, talvez a pergunta devesse ser, será que a game terapia traz efeitos adicionais à fisioterapia convencional, né? Também porque tem gente que não gosta dessa, mas a fisioterapia Isso. já, porque o que você acha? Eu tenho a impressão de que, de repente, se esse fosse a linha de direção, os efeitos adicionais da game terapia, né, para os desfechos, também acho que tem que se preocupar com o desfecho, porque talvez com desfecho como equilíbrio, esses Eu desfechos que concordo. são desfechos Mais impactantes, né? secundários, não, sim, são importantes, mas para o paciente são secundários, porque o paciente se preocupa mais com função e dor, né? Mas que são desfechos importantes também para o paciente. Então, o que, que você acha? Você acha que devia ser mais nessa direção? Como que você vê? Olha, eu acho que deveria ser mais essa direção mesmo, de avaliar a função. Então, aí eu vou agora falar um pouquinho da minha experiência com o Parkinson, tá bom? O que a gente Tá. avaliou no Parkinson, por exemplo, mesmo sendo um público de idosos. Então, a gente avaliou o desempenho da marcha, a gente avaliou o equilíbrio, a gente avaliou força, no caso, uma forma indireta de avaliar força, a gente avaliou um teste funcional de sentar e levantar, né? O teste de levantar e Uhum. sentar. A gente considerou qualidade de vida, a gente considerou a PDQ 39, no caso, né, do Parkinson, que é para qualidade de vida. A gente avaliou depressão, aspecto emocional, e a gente também avaliou função de uma forma geral. A gente usou a ODAS, né, 2.0. Então, a gente avaliou essas questões e também avaliamos o impacto sobre a queda.
né? E o resultado foi muito interessante, assim, como o videogame melhorou. O teste de caminhada de 6 minutos, teste de caminhada de 10 metros, o videogame usando Xbox 360 comparado com um grupo que fez fisioterapia convencional, que é o trabalho de fisioterapia específico, com carga, com fadiga, carga progressiva com idoso com Parkinson, né? Para trabalhar esse contexto também de equilíbrio e comparado com o treino de bicicleta estacionária. A gente fez 3 grupos. Uhum. Então, a gente observou a melhora da força, do teste também de levantar e sentar. A gente também avaliou o TUG, tá? Esqueci de falar aí do TUG. Então, Uhum. melhora no TUG, melhora na habilidade da marcha, de uma forma geral, tanto na distância como na velocidade da marcha. Melhora do condicionamento físico, melhora também da qualidade de vida, da funcionalidade pela ordem, olha, né, todos os desfechos. E Uhum. aí, esse trabalho a gente publicou, tá? No início do ano de 2018, na European, a gente fez essa publicação. E o professor Daniel Domingues, tá? Que é professor também lá da UFBA, e fez essa pesquisa junto. E tá com os resultados de equilíbrio e de queda, para a gente publicar, que seria um outro braço, e a gente está com resultados também positivos, né? Impactando aí na melhora também do equilíbrio, porque também houve melhora na força, e na prevenção de quedas. Olha quantas coisas, né? Então, assim, mas não quer dizer que o videogame foi superior não foi superior, tá? O videogame não foi Uhum. superior à fisioterapia. Teve uma resposta semelhante. E Pois é é. isso que. Pois não, Não, pode Palma, pode continuar. falar. Então é Não, isso só que ia você dizer está que... colocando. Eu entendo dessa maneira. Eu não entendo assim que o videogame seja superior. Eu entendo que é uma modalidade de exercício que pode promover variabilidade no exercício. Imagine você estar treinando o seu atleta sempre da mesma maneira. Então você pode promover uma variabilidade não só de exercício, mas também de estímulo. Você vai fazer uma Uhum. atividade diferente. Você vai trazer ele para a realidade dele. Você vai usar um jogo que se aplica a um contexto da prática esportiva que ele faz. Tem vários jogos de esporte nas diversas plataformas e consoles, inclusive usando realidade imersiva, tá bom? E aí a gente vai falar ainda da realidade imersiva. Então, quando a gente fala no mundo dos videogames, dos consoles comerciais, a gente está falando de uma variabilidade grande de jogos, de possibilidade de você fazer exercícios, mas não só com videogame, associando os próprios recursos da fisioterapia, usando cama elástica, usando biofeedback, usando eletroestimulação, usando bola suíça, pesos diferentes, estão halter, tornozeleira, usando elásticos, mini bands e por aí vai. Então, tudo que você usa na fisioterapia como recurso, você consegue adaptar para utilizar com o jogo, entendeu? E é isso E, que você está cara, falando, é essa variação. não, para mim as possibilidades são muitas. Deixa eu te perguntar, o que que é essa realidade imersiva que você fala? É a Pronto. mesma coisa da realidade virtual? Isso. Então, a realidade virtual, quando a gente está usando um jogo, esses como o Nintendo, qualquer Nintendo, tá? Desde o Wii para cá, o Wii Aham. U, o Nintendo Switch, o Xbox 360, o Xbox One, com sensor Kinect. Sensor Kinect é isso aqui, ó, Vitor. É esse aparelhinho aqui, ó. Tá dando para Ah, ver eu já joguei direitinho? muito. Já joguei Pronto, muito. então. Já jogou. Então, você sabe o que Tem que da é. dança, tem jogo da dança, né? Isso, pode usar para jogar dança, jogo de dança e tudo mais. Então tem esse com 360 e o Xbox One, então tem que ter sensor de movimento. E o PlayStation, tá? O PlayStation é bem parecido com o Nintendo, ele usa um controle parecido com esse aqui, ó. É esse controle aqui, Joguei também. o PlayStation. Esses são jogos comerciais e eles são, não, a gente considera eles como não imersivos. Por que não imersivos? Hum. É uma realidade virtual. É uma realidade virtual, porque você está sendo colocado para jogar dentro de uma realidade que não é a real, é uma realidade artificial, certo? Então é uma realidade Aham. simulada, ok? Então aquilo ali, ele é uma realidade virtual não imersiva, mas eu não entendo como não imersiva 100%. Por quê? Porque, de alguma maneira, você tem sensação de presença, Vitor. E isso é o diferencial do videogame. Porque você se sente presente naquele ambiente. Aham. Agora, como é que você aumenta a sensação de presença?
aumentando a imersão. Aí vem para a realidade imersiva. E o que é a realidade imersiva? Aí são os óculos de realidade virtual, que você pode usar esses mais simples, como esse aqui, ó, o VR Box, por exemplo. Esse é bem simples. Você conhece esse óculos? Eu Ele já, eu já, usa, né? Ele tem uma eu não sei gaveta, se, você usa. Hã? eu não sei se é o mesmo. Uma vez o rapaz tinha aqui, eu não sei, eu acho que é esse que se coloca, aí tinha um joguinho lá que você ficava na montanha russa, aí tinha uma série de coisas, aí você Pronto, percebia. pronto. Veja se você não reagiu como se você tivesse na sensação de uma montanha-russa. Você teve as Isso. reações semelhantes. A sensação do real e a possibilidade do ciclo de ação, de percepção e ação que a realidade virtual imersiva promove é muito maior do que a realidade não imersiva. Eu não tenho dúvida disso. Né? E é essa realidade imersiva aqui que promove uma maior sensação de presença. Esse daqui, você usa o celular acoplado. Você usa a tecnologia do seu celular. Mas tem os mais avançados, que a gente chama de HMD, que é Head Mounted Display, que são aqueles Aham. muito mais modernos. É como se você estivesse usando já um computador aqui acoplado na sua cabeça, né? Já vem aqui com mega de uma tecnologia, né, de potencial, que é chama também óculos de alto desempenho, que é o Aham. HTC Vive. Não sei se você já viu o HTC Vive, também usado em pesquisas, tá bom? Você usando para trabalhar amplitude de movimento, usando para atleta, né? Então, você usa aquela realidade virtual imersiva, onde você consegue ver o ambiente em 360 graus. Ali a sensação de presença é impressionante. Então, se você pega um atleta desse, coloca ele dentro de uma possibilidade de realidade virtual imersiva, e a sensação de presença dele aumenta, a chance dele responder de uma forma muito parecida com o real é muito maior. A chance de você não concorda? Né? Não Não, vai com ser muito mais certeza. próximo do real? A chance de Seria você ver muito a melhor. falha do movimento dele, poder corrigir o movimento e poder perceber como ele reage, como ele faz as estratégias de repente de tornozelo, de quadril, como ele Uhum. reage mecanicamente durante o gesto, como é que ele executa a ação, a tarefa motora, vai ser muito mais próxima do real. Eu Você estava pensando consegue aqui, fazer? Fala. não, eu Já estava quer pensando aqui, você, pesquisar? Quer pesquisar? Estamos pesquisando. não, as possibilidades são imensas, porque você estava falando aqui sobre, que a gente está falando de tratamento, mas eu fico imaginando que para avaliação também tem uma série de possibilidades, né, que o jogo permite. Eu acho que alguns jogos dá para você avaliar equilíbrio e tudo mais. Você falando agora dessa realidade imersiva, eu estava me lembrando aqui da seguinte situação. Às vezes você pede para um atleta para ele fazer alguns testes de salto, e aí você vai avaliar o alinhamento do membro inferior. Tá? Então, o que é mais comum que todo mundo olha para o paciente saltador é o valgo dinâmico, é a Sim, estrutura pélvica, né? Só que quando você coloca o paciente para fazer o teste, ele sabe que está sendo testado. sim, Você fala assim, olha, você vai saltar ali, por exemplo, o drop jump test, que é um teste muito utilizado, né? sim. Olha, você vai fazer o salto, tudo mais. Alguns pacientes já sabem que você vai olhar para o joelho, porque, por exemplo, atletas, a gente fazia lá aqui na Liga de Fisioterapia Esportiva da UFC, a gente fazia avaliação pré-temporada dos atletas de Fortaleza, atletas de Ceará, e tinha atletas lá que estavam cansados de saber aquele protocolo de avaliação. Então, eu já Sim. sabia que a gente ia olhar para o joelho, né? Então, acaba que o paciente ele fica preocupado com aquilo que você pensa ser o melhor padrão e não com o padrão que ele representa. Então, eu fiquei pensando o seguinte: se a gente coloca um óculos desse de realidade, como chama? Imersão? É óculos de realidade imersiva. Game terapia Óculos de imersiva, você realidade pode chamar imersiva. também. Pronto, você coloca um óculos de realidade imersiva desse, para ele fazer uma atividade que ele faria, sei lá, uma, um saque, né? Para um atleta de vôlei, um arremesso para um atleta de basquete. E avalia naquela tarefa, né, sobre aquela percepção. O padrão de movimento dele é com certeza algo muito mais próximo do contexto que ele está habituado a realizar o movimento do que você pedir um teste desse, né? Um drop jump. Sem Então as dúvida. possibilidades E são tem testes, excelentes.
Tem testes usando o videogame para fazer justamente isso. E não só os de realidade imersiva, Vitor, mas os jogos mesmo comerciais, os de realidade não imersiva, também sendo usados para avaliação. Por exemplo, esse Kinect aqui, ó, ele não é só conectado no console do Xbox. Você pode usar um adaptador e conectar ele no seu computador e você baixar diferentes softwares de avaliação, de mensuração de dados quantitativos do movimento, para avaliação cinemática, né? Avaliar não só amplitude de movimento, mas avaliar deslocamento, avaliar distâncias lineares e distâncias angulares. Então, você consegue usar ele para avaliar também postura, para avaliar equilíbrio. Descarga de peso dentro da base de sustentação. Quanto de peso você coloca mais no membro inferior em relação ao outro. Olha só, esse sensor de movimento, o Kinect, tanto esse do 360 como o Kinect One, usando esse sensor para avaliação da marcha e aí as valências da marcha também. Então, ele pode ser usado, adaptado com um software específico, aí tem todo um treinamento para você fazer, para aprender a fazer isso, tá? E para você usar os softwares certinhos, para você conseguir captar o movimento e fazer uma avaliação. Veja, você está usando equipamento, você acha que custa quanto esse Kinect aqui comprado separadamente? Só o Kinect, 300, Só o 400? Kinect. Não Exatamente, é isso sei. aí. Isso, 300, né? 400. Com o adaptador vai dar um pouquinho mais caro, vai chegar no máximo R$ 1.000. Você Ah, acha mas em que um outro, comparação. em comparação com os que a gente tem, e é bem semelhante, tá? É, o Vicon, por exemplo, né, que é extremamente caro, mas ele Não, tem, né? Poxa, de pegar um desse de avaliação 3D, um sistema de avaliação 3D e comparar com o Kinect, ele tem dados parecidos, que pode ser utilizado na clínica diária, né? Claro que eu vou para pesquisa científica, eu vou dar preferência aos de avaliação 3D que a gente tem aí, que são extremamente caros. Eles vão me dar dados muito mais fidedignos, mais próximos da realidade. Mas o sensor Kinect pode ser usado na clínica diária para avaliação desses contextos e para você ter um dado quantitativo, que é tão difícil na fisioterapia às vezes, né? Você fica não. muito nessa observação e às vezes você quer saber quantos de valgo aconteceu, de valgo dinâmico aconteceu durante aquele gesto. Ele pode te ajudar a mensurar de uma forma muito mais barata, sem tantas câmeras, né? Uma coisa tão cara como o sistema de avaliação do VAI com o sistema de avaliação 3D. E não só o Xbox, mas a plataforma da Nintendo, o Balance Board, também serve para estabilometria, para avaliação de equilíbrio, para Eu já avaliação de vi, descarga de peso. E é muito eu já legal. vi. Você usa ele como adaptado também ao seu computador, baixa um software específico, e aí você, por Bluetooth, você consegue fazer a transmissão do sinal dele e você consegue Mesmo. captar por Bluetooth. Muito Ele é bom. sensor Bluetooth, né? E aí você consegue captar quanto de pressão você está fazendo. E não só pressão no sentido de você avaliar equilíbrio, não. Você pode usar como um dinamômetro de força. Tem estudo Ah, é. usando, juro, juro, tem estudo usando Hum, a plataforma de força do Nintendo Wii, que é o Balance Board, para avaliar a força de preensão da mão, porque eu posso precisar para um atleta, né? De repente, um Não, atleta de boxe, ou alguém um atleta judô. de tênis, de judô, que precisa dessa força de preensão da mão. E ele pode me ajudar. Ele é mais barato que um dinamômetro, né? De Nossa, força, é. e às vezes muito mais caro. Sabe quanto custa uma plataforma do Nintendo Wii? Não, Ele custa uma média de R$ 200. Você é muito consegue barato. achar. É muito É, barato. eu já vi pacientes com. Meu doutorado está sendo com tendinopatia do calcâneo, o mestrado também. E aí eu já vi um estudo que avaliou equilíbrio em atletas com a plataforma do I, Do Wii. Board, Ai. né? E foi É essa legal. que você Assim, falou, né? e é comparável, né, aos É dados validado. do padrão ouro, né? É validado, né? Então, É validado, é isso. é Então muito tem bom. muita utilidade. Então, não só para reabilitar, mas também para avaliar de forma objetiva, não só qualitativa, assim como você falou, de eu ver o movimento acontecendo e dizer assim, poxa, esse movimento precisa melhorar nisso. Mas também de avaliar de forma quantitativa. E eu acho que isso é um diferencial, né? Um pulo do gato. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar.
Assim, eu acho que já é o momento de eu falar, né? Porque daqui a pouco acaba o tempo, passa muito rápido. Já tem 46 minutos aqui, muito rápido. Caramba! E depois eu vou mandar uns artigos para você publicar para o pessoal, tá bom? Ah, tá E joia. alguns bem legais de 2020, falando de equilíbrio, que nem deu tempo de a gente falar, mas se der tempo a gente ainda fala. Mas Tá o que eu bom. quero falar é que a Game Terapia Brasil, para o pessoal que está aí acompanhando a sua live, a gente fez um workshop de game terapia imersiva e ele é totalmente gratuito. Ele vai continuar gratuito durante todo o período de isolamento para qualquer pessoa acessar. Tá certo? Ele tá na nosso link, na nossa bio do Instagram, da Game Terapia Brasil. Quem tiver interesse, vai lá, clica no Show. nosso link da bio e aí baixa, vai aparecer lá os box. Clica no nosso canal do Telegram. Vai estar lá no canal no Telegram um avisozinho em cima assim: Workshop Game Terapia Imersiva. São 3 módulos, viu? Tem parte teórica e prática. Tudo que a gente faz de Game Terapia Imersiva tá lá, nesse O cara, workshop. depois me manda o link do workshop Mando! que eu mando no grupo do Telegram, porque às vezes o Instagram não entrega, né? Pô, Mas o Telegram massa! entrega. Pode me mandar. Vou te mandar. Você vai adorar. Antes de eu abrir para as perguntas aqui, o papo tá muito bom, viu? Deixa eu te perguntar o seguinte: eu reparei que você falou que tem uns jogos que são feitos específicos para reabilitação. Você usou um Sim. termo, acho que é Serious serious, Games. Jogos sérios. jogos sérios, do tradução, né, do inglês. Isso. E os jogos que são os jogos para entretenimento e que você pode utilizar para reabilitação. É Sim. isso? Esses games, esses serious games, qual que é o volume? Tá engateando ainda ou já tem muita coisa? O que, Engateando. que você já viu? Tá engateando, né? Engateando, engateando. Olha, tem um que é um jogo que desenvolveram, um jogo de realidade virtual imersiva. É, foi publicado agora. Ele comparou um jogo de realidade imersiva com a fisioterapia, né, convencional. E comparou com um outro tipo de videogame, né? Desenvolver outros videogames sérios. E aí teve uma resposta muito interessante, viu? De habilidade motora. Então, um jogo que tem de tênis, o jogo de tênis do esporte, de tênis, o tênis de mesa. Então, melhorou muito a habilidade motora desses atletas ou também um treinamento com pessoas que não eram atletas. Então, as pessoas não eram atletas, pegaram essas pessoas, avaliaram a performance delas antes com um treinador específico, uma pessoa que sabe muito Uhum. de tênis de mesa, avaliou antes. Um grupo fez o trabalho com esse sistema de realidade virtual imersiva Tá. para fazer tanto backhand como forehand, né? E aí avaliaram esses golpes, foram treinados com o jogo de realidade virtual imersiva, chama Eleven o jogo, lembrei agora do nome do jogo, Eleven. E aí É ele um jogo que tem pegou, vários jogos esportivos, né? isso, é isso, e tem um Eu já tênis de joguei. mesa. Eu Isso. já joguei. E aí o que que aconteceu? E tem o grupo que não fez esse treinamento, né? E aí ele comparou depois com a avaliação do que era cego, tá? O técnico era um avaliador cego. E aí a resposta foi que essas pessoas que treinaram com a realidade imersiva aprenderam a habilidade foram melhor tanto para a quantidade de acertos do forehand e do backhand, como a qualidade do movimento e a técnica, a consistência. Então, o técnico considerou que as pessoas que fizeram o treinamento com a realidade imersiva, com a inteligência artificial, foram melhores do que quem não fez nada e não aprendeu nenhum tipo de estímulo. Agora, os próximos estudos, tem que vir aí alguém, né, avaliando, comparando o treino real com o treino virtual. Eu acho que a gente precisa ter próximas pesquisas assim. O cara, eu vou abrir para as perguntas de quem estiver Tá. assistindo. Mas eu vou fazer uma aqui que é o seguinte. Acho que eu até falei isso com você no telefone. Na época que eu estava na graduação, tem o Nestor, que é o rapaz aqui da técnica, ele que entende tudo disso, ele entende mesmo, entendeu? O cara, o, o TCC dele foi um aplicativo que ele desenvolveu, então ele gosta Poxa, disso. massa. Você tem que compartilhar isso com a gente da Game Terapia Brasil. O aplicativo é. Ah, meu Deus, como é, Nestor? Physiotherapy Questionnaire, em inglês, né? Que E é um foi. aplicativo de avaliação?
É só de testes de escalas para Legal. atletas e para atletas. Aí você coloca lá quadril, aí tem a escala lá do quadril, joelho, tem Massa. um ombro, tem um dash, né? Você faz lá a pontuação e tudo mais. Então, eu lembro que teve uma época que ele falava assim, a gente podia fazer um jogo para pacientes que têm dor no ombro. E Pode me aí, chamar. né? Então, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando aqui, né, esses Serious Games que você disse que está engateando aqui, as possibilidades são enormes, né? Eu fiquei imaginando, É, porque às vezes você fala de atleta, alguém pode ter algumas objeções, né? Por exemplo, mas o atleta dificilmente vai ser estimulado pelos mesmos estímulos que esses pacientes da geronto e da neuro são estimulados, porque, enfim. Mas quando você pensa em atleta, você tem que pensar também não no atleta de elite, é um atleta amador, é o né, que se atleta, pode se exatamente, beneficiar amador. muito, e tem os atletas lesionados. Porque o atleta Sim, lesionado, ele tem um desempenho muito piorado, né? perfeito. Então eu fiquei pensando assim, sabe, Karen, de repente para um atleta que teve uma lesão de LCA, né, você podia fazer um serious game desse, em que naquela Sim. fase inicial ele tem que fazer a flexão de joelho, a extensão de joelho, né? E o game vai lá pontuando de acordo com a amplitude de movimento. Então, essas possibilidades são enormes, né? Sim, sim. Mas veja, a gente tem jogos excelentes, os jogos comerciais, Vitor. A gente não deve desprezar eles, não. Mesmo eles não tendo sido desenvolvidos especificamente para o treino, você consegue adaptar e ele tem uma qualidade. Pensa lá, é uma multinacional que desenvolveu, né? A qualidade do jogo, a sensação de real, porque quanto mais sensação do real é melhor. É, se você tiver, por exemplo, um jogo de bola, de futebol, e a bola não tiver a mesma proporção de uma bola real, a sensação de imersão não vai ser a mesma, mesmo que você Não, esteja com óculos de realidade virtual imersiva. Então, tem que se aproximar ao máximo. E essas pessoas, esses jogos que são já utilizados no mercado, eles têm uma qualidade gráfica incrível e uma potência maravilhosa. Então, a gente já teve gente já que uma colega da gente procurou a Nintendo para fazer jogos sérios. E a Nintendo diz que não quer se associar a pessoas doentes. Não quer a imagem dela associada à doença, quer associada à saúde, né? À habilidade de saúde. entendi. Entendeu? Mas, poxa, se eu tivesse um apoio de uma multinacional, seria muito melhor. Porque algumas empresas faliram, viu? Algumas empresas de jogos sérios, que começaram mais antigamente, acabaram falindo porque não teve tanta adesão. Não tinha Ah, qualidade gráfica, não era bem feito, o jogo era mal feito, vai entendi. lá. Tem esse Entendeu? problema também, né? De Tem. repente, talvez utilizar esses com boas aparências gráficas, mas seja melhor. Ó, deixa eu ler aqui algumas perguntas, tá? Que já tá com 55 e o do Instagram Ai, meu derruba a gente. Deus. Ó, o Lei FB Fisioterapia Esportiva, que ele tá perguntando, gostaria de saber se o curso, workshop, né, que eu imagino que tá falando, engloba todas as áreas da fisioterapia esportiva. Não, acho que engloba todas as áreas da fisioterapia ou é específico para esportiva. Não, a gente fez um geral, tá? A gente fez um workshop geral. São três módulos, dois teóricos e um prático. Vale a pena assistir e conferir, a gente vai sim ampliando ele, né? Mas a gente deixou ele disponível gratuitamente por causa do Covid-19, né? As pessoas em confinamento, está à disposição gratuito. E o Legal. A método da Eliane, gente, que envolve game terapia imersiva e não imersiva, chama método game terapia 7D, que a gente ensina essas 7 possibilidades dentro das dimensões da realidade virtual. E ele 100% online. A gente vai lançar aí em breve. Aí eu te falo. tá joia. Ó, a, a Eliana perguntou se, e na reabilitação do sistema vestibular, se já tem alguma coisa. Olha, tem jogos interessantes para trabalhar o movimento dos olhos. Eu recomendo que você baixe no seu celular, para essa pessoa aí, viu? Para ela baixar no celular dela um jogo VR Box, um jogo chamado iYoga. Olho Yoga, Eye Yoga, em inglês. E ela vai ver exercícios para os olhos, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, com realidade virtual, usando óculos de realidade imersiva. E pode ser interessante, tem aplicabilidade aí. E a gente ensina no workshop. A gente ensina tanto como baixar, como espelhar no computador, para você ver o que o paciente está vendo, ao mesmo tempo que você está vendo. Ó, o Nestor fez uma pergunta aqui, Nestor, mas a tua pergunta é muito boa. E aí eu já deixo adiantado que no final do mês eu vou estar de novo com a Karen, né, Karen?
E aí a gente, Sim! mais perguntas específicas da área de fisioterapia esportiva também, a gente conversa lá e aí o Nestor, que é daqui do grupo, com certeza vai ser respondido. Karen, nós já estamos com 57 minutos. Já o Ai, Instagram passa derruba a gente. rápido! Bom, quero te agradecer demais, viu? Gostei muito da nossa conversa. Ai, também, Um adorei, bate-papo foi muito ótimo. legal. Passou rapidíssimo. Parabéns Passou, por você menino. ter desenvolvido aí, tá? Venha para Fortaleza quando vier. Me avise para a gente se Ai, encontrar, tá bom? amo a cidade de vocês. Ai, um prazerzaço, muito obrigada. Até breve, a gente vai se ver aí no dia 21. Olha, gente, no dia 21 ele vai estar lá na Game Bom, Terapia Brasil, quinta-feira, às 20h20. muito bem. Tá joia, então. Cara, um abraço. Obrigado, viu? Um beijo, querido. Até breve. Tchau, tchau. Até mais.